Shalom, boa tarde. Dia 2 de Tishrei, 5.784, 17 de setembro de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia para o Shabat, o primeiro dia para a semana, dessa nova semana para o Shabat. Então estamos iniciando uma nova semana e com ela o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico 5.784. E nós estamos aí nesta semana, nós teremos pela frente a nossa Parashá Ha'azinu, que é a 53ª porção, ainda do ciclo 5.783, ok? Então essa semana teremos aí a Parashá Ha'azinu, A semana que vem nós teremos aí as questões pertinentes a Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, e Sukkot. Então, as próximas duas, a semana que vem e a outra, estaremos envolvidos com Sukkot, Na segunda semana de Sukkot, nós teremos aí o momento de Simchat Torah, no 8º dia, onde então estaremos encerrando literalmente o ciclo dos estudos da Torá 5.783 e oficialmente estaremos iniciando o ciclo 5.784, ok? Então, é essa questão aí. E nós vamos ver também uma situação interessante, que a Parashá Ha'azinu é a última porção que é lida em Shabat. Então, esta semana até Shabat, nós temos a Parashá Ha'azinu, é a 53ª porção da Torá. Mas ainda tem a 54ª. Porém, a 54ª porção, que é Vezot Haberahar, esta é a bênção, ela nunca é lida em Shabat. Ela é lida exatamente no final de Sukkot. Normalmente na quarta-feira, no 4º dia da semana, que é quando se encerra a festividade de Sukkot. Então, a Parashá Vezot Haberahar, esta é a bênção, estas são as bênçãos, ela sempre é lida na semana. Então, Ha'azinu é uma questão aí de curiosidade, esclarecimento e novidade, por assim dizer. A Ha'azinu, ela é a última porção lida em Shabat, ok? E nós vamos ver isso aí nos detalhes durante toda a semana. Hoje nós estamos no domingo, primeiro dia da semana, estamos no dia 17 de setembro, e continuam as leituras dos salmos, sendo acrescentado 3 salmos depois das preces, e principalmente depois da bênção do dia, Então temos nas nossas preces diárias, temos o Shema, logo após o Shema, nós temos aí o cântico diário, que é a bênção do dia, do referido dia, E ali você pode fazer a leitura dos salmos, ou você pode fazer a leitura dos salmos após encerrar as leituras, as preces diárias, Então você tem as duas opções aí para você poder fazer. Então hoje é domingo, para quem ainda não fez, tem até o pôr do sol para o fazer. Estamos aí com os salmos 91, 92 e 93, que são os 3 salmos acrescidos aos salmos do dia, do calendário normal do mês. Mas o Salmo 27, o Salmo 27 ainda continua nas nossas leituras diárias aí. Então, resumidamente, até Yom Kippur, nós temos a continuidade do acréscimo de 3 salmos, mais o Salmo 27, tá bom? Então, nós vamos concluir em Yom Kippur esse acréscimo de 3 salmos, e então em Yom Kippur nós teremos a leitura dos salmos, para finalizar o livro de salmos, teremos
a leitura dos Salmos 115 até o 150, ok? Mais o Salmo 27, né? Por exemplo, alguém pode dizer aí, bom, eu posso completar a leitura dos Salmos, né? Desse período de Elul e princípio de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, eu posso concluir ele antes mesmo de Yom Kippur, né? Não tem problema nenhum, o importante é ler o Salmo inteiro, né? Se existe uma ordem, a gente precisa obedecer à ordem, não fazemos do nosso jeito, como diz outro, né? O nosso jeitinho brasileiro, né? A famosa lei de Gerson, né? Então, eu tenho o dia livre, eu vou ler hoje, vou ler 20 salmos de uma vez só, pronto, aí já vou completando, né? É uma das questões que nós precisamos entender, que nós temos, né, falando de salmos específicos, mas abrange outras áreas dentro do próprio campo espiritual e da nossa prática diária, não restam dúvidas. Mas como estamos falando de salmos, vamos lá. Então, nós temos a leitura do livro de Salmos mensal. Então, para isso, existe um calendário específico para a leitura do Salmo mensal, de todos os 150 capítulos de Salmos, ok? Quando nós adentramos no primeiro dia de Elul, então, nós, além do calendário normal das recitações dos Salmos para o mês, nós temos o acréscimo de mais 3 Salmos. E isso nós fizemos a partir do primeiro dia de Elul. No primeiro dia de Elul, como acontece normalmente no início de cada mês, nós temos aí a leitura dos Salmos, né? De 1 a 9. Peraí, deixa eu ver se é 1 a 9 mesmo. A leitura aqui, o calendário. É isso mesmo. Então, no primeiro dia de cada mês, dentro do calendário das leituras de Salmos, né, as recitações dos Salmos, então no primeiro dia de Elul, do mês de Elul, nós tivemos aí os Salmos de 1 a 9, ok? A leitura mensal dos Salmos. Foi acrescentado 3 Salmos a partir do dia 1º de Elul. Então, automaticamente, no primeiro dia de Elul, nós lemos os Salmos de 1 a 9. Terminou a leitura dos Salmos, né, de 1 a 9, que é a leitura mensal. Então, eu tenho o acréscimo de 3 Salmos. Então, aí, no primeiro dia de Elul, né, nós lemos novamente os Salmos 1, 2 e 3, mais o Salmo 27. Aí alguém diz assim, mas se eu já fiz a leitura dos Salmos 1 a 9, eu não preciso ler os Salmos de 1 a 3, porque eu já fiz hoje. Positivo? Não, negativo. Você vai ler de novo o Salmo de 1 a 3, né? Foi o que o povo fez, né, a partir do dia 1º de Elul, ok? Chegamos agora no dia... nós estamos no dia 17 de setembro, né? E nós estamos aí no segundo dia de Rosh Hashanah, que é o segundo dia de Tishrei. Então, a partir de ontem, primeiro dia de Tishrei, do mês de Tishrei, que é o primeiro dia do ano novo, no calendário de preces diárias e as recitações do livro de Salmos mensal, então foi feita a leitura dos Salmos 1 a 9. Hoje, dia 2, os Salmos 10 a 17. Ok? Na continuidade da nossa leitura dos livros dos Salmos acrescidos de 3 Salmos, então hoje, apesar de ser lido os Salmos 10 a 17, é acrescido os Salmos 91 e 93, mais o Salmo 27. Por que nós precisamos seguir esta ordem? Porque uma forma simples de você entender, nós estamos sendo testados, provados na paciência. Você pede para Deus paciência e você acha que Deus vai te dar paciência? Ou Ele vai te dar momentos para você colocar em ação a paciência? Deus não vai te dar paciência.
A paciência, ela já está inserida, ela já faz parte do nosso ser. Ela está lá dentro, adormecida, esquecida, e por aí afora vai. Por isso que tem aquelas pessoas que dizem assim, a minha paciência era verde, mas o burro passou e comeu, levou embora. Quer dizer, o burro ganhou de você. Não pode, né? O ser humano foi feito para dominar a natureza e o reino animal. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal. Entendeu? Então, na realidade, Deus está providenciando dentro da nossa realidade atual, Ele está providenciando para nós o exercício prático da paciência. De nós podemos ir além das nossas próprias forças. Então, não vamos desperdiçar, né, esse momento que Deus nos concede de prova, de teste, para poder revelar aquilo que está em nós, a paciência. Ah, eu não tenho paciência. É porque você não pratica a paciência. Ah, minha paciência era verde, o burro passou e comeu. Seja mais inteligente do que o burro, não deixe o burro comer a tua paciência. Está entendendo? Então, na realidade, entre outros sentidos, entre outros aspectos, entre outros ensinamentos, então uma das coisas principais que Deus quer nos conceder é a paciência. Sem paciência, você perde a razão. Você perde o direito. Então, essa é a realidade. Então, hoje, domingo 17 de setembro, nós estamos no segundo dia de Rosh Hashanah, né? Reiniciando as leituras diárias, as leituras mensais, para ler completamente o livro de Salmos, né? Então, hoje, segundo dia, Salmos de 10 a 17, e ainda na continuidade, né, de toda a preparação da paciência, da perseverança, do tratamento da nossa techuvá, que faz parte da nossa techuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Então temos hoje a leitura dos Salmos 91, 92 e 93, mais o Salmo 27. Esse ciclo nós vamos completar em Yom Kippur, ok? Em Yom Kippur nós estaremos lendo os Salmos 115 a 150 para completar o livro de Salmos, mais o Salmo 27, onde nós temos aí, de fato, a questão, né, em que o Salmo 27 nos fala de forma bem clara, né? O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência. O que eu haveria de recear? É o verso 1. E o verso de número 5 diz: se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito de sua tenda, erguer-me-á acima do cume das montanhas. Então aqui os nossos sábios trazem para nós que o Salmo 27 está englobado Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então, quando diz o Eterno é a luz que me guia, está falando exatamente de Rosh Hashanah. É a luz que nos guia para um novo ano, para o transcorrer de todo o ano que temos pela frente. Quando nos fala a fonte de minha salvação, está dizendo exatamente Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, que é exatamente o dia da nossa salvação, que é onde somos selados com um bom carimbo, dizendo que nós estamos de fato inscritos e selados para um ano bom e doce. E quando temos aí o verso 5 que fala, mesmo que uma calamidade ocorre, ele me abrigará em seu tabernáculo, né? Guardar-me-á no recôndito de sua tenda. Tanto o tabernáculo como tenda está exatamente em Sukkot, né? Onde nós estamos abrigados debaixo da graça divina. Então, esses são alguns aspectos sobre a questão do acréscimo do Salmo 27, todos os dias, a partir de 1º de Elul até Yom Kippur. Ok? Baruch Hashem por isso, né? Desde o meio-dia do primeiro dia de Rosh Hashanah, né, ou seja,
desde o meio-dia de ontem, o primeiro dia de Rosh Hashanah, até Yom Kippur. Então, os nossos mestres falam que a nossa saudação é Gemar Hatma Tová. Gemar Hatma Tová, que significa um bom carimbo final. Porque é em Yom Kippur que nós seremos selados ou para um bom ano ou para um mau ano. E nós vamos ver já já o que significa isso daí. Então, para que nós possamos ter um bom ano, né, e doce, nós precisamos ter um bom carimbo. Lembra daquela questão do cartório, onde é colocado no livro oficial do cartório o registro de algum documento, alguma coisa semelhante? Você vai ali registrar alguma coisa. Aquilo que você vai registrar no cartório, depois que ele é transcrito no livro oficial do cartório, o que acontece no final? O cartorário, ele bate um carimbo. Pá! Ao bater esse carimbo e assinando, ele está dizendo o seguinte: o que está registrado, o que está escrito, está registrado. E o que está registrado é a verdade que está estabelecida. E o carimbo vem, né, e sela definitivamente aquela escrituração. Ok? Então, é exatamente isso que acontece em Yom Kippur. Desde o primeiro dia de Elul até Yom Kippur, nós temos 40 dias, que corresponde exatamente aos 40 dias de Moshe no Monte Sinai, quando ele subiu ao monte, realmente para pedir perdão a Deus pelo povo judeu, pelo pecado do bezerro de ouro. E depois de 40 dias ele retorna com as novas 2 tábuas, certo? Mostrando claramente ao povo judeu que Deus perdoou. Porque quando ele subiu ao monte para pedir perdão, foi no primeiro dia de Elul. E quando ele desceu do monte, foi exatamente em Yom Kippur, no 10º dia de Tishrei. 40 dias que trouxe realmente o perdão. Então, nesse sentido, é para mostrar para nós que desde o primeiro dia de Elul até Yom Kippur, nós estamos aí nos dias de reconciliação, arrependimento e perdão. Então, Yom Kippur é que vai selar, é que vai bater o carimbo, pá, para que você esteja selado ou não no livro da vida para um ano bom e doce. E vai depender de cada um. Você não pode se escorar em ninguém. Você apenas tem que olhar no seu espelho. É você e Deus. Entendeu? É assim que você o fará. Então, por isso, né, até Yom Kippur, então a saudação é Gemar Hatma Tová. Um bom carimbo final, ok? Para que você e eu possamos estar inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. Baruch Hashem. Hoje, até o próximo Shabat, nós estamos na Parashá Hazino. Então, esse é um fato real. Então, para que nós não venhamos fugir à regra, nós estaremos falando um resumo da Parashá Hazino, que os nossos mestres trazem para nós. E a partir de amanhã nós vamos adentrar nos versículos, né, do capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio, do verso 1 até o verso 52, que teremos pela frente toda a semana. E aí estaremos adentrando literalmente nos versículos para podermos aprender realmente sobre essa canção, né, Hazino, ok? Então, a introdução para a Parashá Hazino, que significa ouçam, né? Então, Hazino, ouçam. Então, a Parashá ela começa dizendo: ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras de minha boca. Segundo Midrash, os nossos sábios dizem que Moshe, ele estava perto dos céus. Por isso ele disse: ouçam, ó céus. Um termo que sugere sua proximidade, né,
que estava falando de quem ouve, né? Então ele estava perto do céu, por isso ele disse, ouve, ó céus, né? E depois disse, né, e escute as palavras da minha boca, que a terra escute as palavras de minha boca, né? Então, como ele estava próximo dos céus, então ele disse, ouçam, ó céus. E como estava mais distante da terra, né, em sentido para com o povo judeu, então ele disse, né, que a terra escute as palavras da minha boca. Então, nesse sentido, Moshe estava próximo do céu e distante da terra, né? Ele falou para ela escutar de longe, né? Então, o princípio fundamental, segundo os nossos mestres do Hassidismo, né, que traz para nós os ensinamentos mais profundos da Torá, é que todo judeu tem uma faísca de Moshe dentro de sua alma, que lhe possibilita atingir, ainda que em pequena proporção, a grandeza espiritual de Moshe, como está registrado no Tânia, capítulo 42. Assim é praticamente relevante a todos nós, de algum modo, entender que os assuntos espirituais são mais importantes que as coisas físicas, para estar perto dos céus e distante da terra. Por isso que é importante nós compreendermos isto, ok? Quando o Tânia ele foi escrito, né, ele realmente, ainda a questão Benei Noach era ainda uma coisa encoberta. Porque a questão Benei Noach, ela foi revelada desde o princípio, nos dias de Adão, certo? Adão, ele recebeu as 6 primeiras leis, conhecida como leis de Noah. Então Adão recebeu as 6 primeiras leis. Depois do dilúvio, Noah, ele recebeu a 7ª lei, que foi permitido comer carne animal, e aí adentrou sobre a questão de não provocar sofrimento, não maltratar animais. Por isso veio essa questão de não maltratar animais, não causar danos aos animais, porque a partir desse momento, sendo autorizado o alimentar-se da carne, né, de animal, então o ser humano ele precisava aprender que o abate ele precisava ser o mais suave para o animal, para não provocar a ele sofrimentos, danos ou coisas semelhantes dentro desse aspecto, entendeu? Então, por isso, Adão recebeu as 6 leis e Noah recebeu a 7ª, e isso ficou conhecido como as 7 leis de Noah. Então, portanto, as 7 leis de Noah é para todas as nações, é para todos os povos. Até então, judeu não existia de fato, ok? Isso significa o quê? Que as 7 leis de Noah, simplesmente assim. Tivemos aí uma queda de sinal de celular, da internet, melhor dizendo. Ok? Voltamos aí ao sinal normal, pessoal. Baruch Hashem. William Jesuíno Batista, lá de Minas. O sinal já voltou, ok? Vamos continuar então. Então vejam bem, amados, que no Monte Sinai, na outorga da Torá ao povo judeu, já aprendemos isso de fato, que os 10 ditos de Hashem, conhecido como os 10 mandamentos, trazem para nós qual realidade? Que os 10 ditos de Hashem foram escritos com 620 letras, que corresponde exatamente o quê? 613 mandamentos específicos para o povo judeu, e a diferença de 7 são as 7 leis para as nações. São 7 princípios ou 7 códigos divinos para os povos, para as nações. Então, o povo judeu estava, aliás, o povo Benei Noach, as nações, já estava inserida desde o princípio no plano de Deus. Então, que ninguém venha pensar dos Benei Noach que somos um zero à esquerda, em absoluto. O mesmo valor que o povo judeu tem para Deus, os Benei Noach têm para Deus o mesmo valor.
Por isso que Maimônides fala que as mesmas bênçãos estão direcionadas para os Benei Noach. E ponto final. Por isso, o povo judeu não tem motivos para ter ciúmes dos Benei Noach, e nem os Benei Noach têm motivos para ter ciúmes dos judeus. É nós andando ombro a ombro para transformar este mundo para ser a morada de Deus. Ponto final. Estamos no mesmo, na mesma Torá, no mesmo princípio e na tarefa suprema, transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Entendeu? Então, por isso, a partir do povo judeu, nós temos aquilo que é de exemplo para seguirmos. E a partir do momento que nós adentramos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos ombro a ombro com o povo judeu para transformar este mundo, para podermos pôr em prática as 7 leis universais ou os 7 códigos divinos para as nações, e temos as mesmas bênçãos que o povo judeu. Então, por isso, ninguém precisa ter ciúmes de ninguém, nem de lá para cá, nem daqui para lá. Entendeu? É simples assim, não precisamos complicar a história. Não precisamos complicar a Torá. É a simplicidade. Por isso que tanto o nosso Rebbe Menachem Mendel como Rashi, Maimônides e outros tantos sábios aí, sempre nos fala da questão da fé simples, que alegra o coração de Deus. Isso que é importante aí, ok? Então, por isso, né, amados, é praticamente relevante a todos nós, de algum modo, de entender que os assuntos espirituais são mais importantes que os assuntos físicos, para estar perto dos céus e distante da terra. Ou seja, à medida que nós buscamos as questões espirituais, nós estamos mais elevados, mais próximos dos céus. Ou seja, nós estamos mais em equilíbrio com Deus. Isso há uma fusão e realmente nós estamos aí ombro a ombro nessa fusão com Deus, com o povo judeu e com Deus, para seguirmos a nossa tarefa suprema. Então, quanto mais nós buscamos as questões espirituais, mais nós vamos deixando para segundo plano as questões físicas, materiais, mais o egocentrismo e por aí afora vai, ok? Por isso que Baal Shem Tov, ele fala, onde está o vosso pensamento, ali você está presente. Então, o importante, principalmente nesse princípio de ano, a pergunta que nós precisamos fazer diante do espelho do nosso eu, é exatamente o que eu quero ser neste novo ano. Então, onde meus pensamentos estão, ali eu estou. Isso significa mudança, passagem. E como nós estamos no princípio do ano novo, então os nossos mestres falam que há duas formas de agir nessa questão. Uma delas é você se transportar para onde os seus pensamentos estão, levando toda a sua bagagem, que é muito complicada, penosa, trabalhosa. E a segunda é, onde está o seu pensamento, ali você está, você mudar para lá, sem levar bagagem alguma, só você. É só você ir. Isso significa o quê? É você se apresentando diante de Hashem para fazer a sua vontade, para obedecer o seu santo querer. Então você não vai levar bagagem alguma. Você se apresenta, porque você vai se apresentar de Deus sem bagagem nenhuma, você vai se apresentar como você é. E você vai levar para Deus a sua melhor visão de quem você é. E depois que você faz isso, você pode até voltar para pegar, entre aspas, alguma bagagem. Mas quais bagagens que você vai pegar e quais bagagens que você vai trazer? Vai deixar, melhor dizendo. Você vai deixar algumas bagagens e você vai trazer algumas bagagens. E qual é isto? Dentro dessa visão que as coisas espirituais são mais importantes do que as questões físicas, materiais. Então, quando nós nos apresentamos diante de Hashem, na nossa melhor versão, na nossa melhor visão, nos apresentando para Ele e realmente dizendo, Senhor meu Deus, eu quero, neste ano 5.784, fazer o melhor do que eu fiz no ano passado.
E aqui eu estou me apresentando diante de ti com a minha melhor visão, o melhor de mim para ti, para que tu me ajudes realmente a fazer o melhor nesse novo ano. Então aí você pode voltar a buscar bagagem, algumas bagagens, porque outras você vai deixar para trás. Quais outras que você vai deixar para trás? Tudo aquilo que está relacionado com o seu egocentrismo. Tudo aquilo que está relacionado com a sua falsidade. Tudo aquilo que está relacionado com a sua hipocrisia, superficialidade, onde você exalta o seu ego, o seu eu. Então essa idolatria você vai deixar para trás. Essa bagagem você vai deixar para trás. E o que você vai pegar? Você vai pegar o melhor. A coragem, a ousadia, o destemor, a intrepidez, para poder somar com a sua alma divina e poder fazer o melhor para Hashem nesse novo ano 5.784, elevando-se cada vez mais realmente ao espiritual. Então, à primeira vista, entretanto, isso parece um tanto absurdo. Como é possível para uma pessoa comum que vive uma existência corpórea, normal, no seu sentido de dia a dia, como ele pode se sentir perto dos céus e distante da terra? Além disso, nós não aprendemos que o propósito fundamental da criação se encontra aqui, na terra, ao fazermos uma morada para Deus aqui embaixo, como diz Tanhuma Nassau 16, nós não aprendemos isso, que é aqui que nós temos que transformar a terra para ser a moradia de Deus? Qual seria então a prerrogativa para cada um de nós? O que vamos ganhar no final das contas ao sentir que estamos distantes da terra e próximos dos céus? Então, os nossos mestres respondem: existe uma grande diferença entre adquirir um novo talento e revelar um já existente. Preste atenção nisso. Preste atenção, porque cada shiur que Hashem nos concede é para que nós possamos guardar coisas relevantes para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então vejam bem o que os nossos mestres dizem. Existe uma grande, não é pequena, não, é uma grande diferença entre adquirir um novo talento e revelar um já existente. Dizendo-nos, o que é adquirir um novo talento? Adquirir um novo talento envolve em aprender totalmente novas habilidades, que são desconhecidas aos traços da nossa personalidade, que já existe na pessoa. Então, adquirir um novo talento é aprender totalmente novas habilidades que são desconhecidas pela nossa personalidade. Ok? E mesmo depois de ela dominar totalmente essas novas habilidades, sempre vai permanecer a seguinte questão: isto é um traço adquirido. Eu adquiri esse novo talento. Então isto é sobre adquirir um novo talento. Por outro lado, onde nos fala sobre revelar um talento já existente, os nossos sábios dizem: por outro lado, se a pessoa possui um talento intrínseco, isso significa inerente na sua própria personalidade, inerente na sua própria alma, ou seja, Deus te criou e Ele já colocou em você talentos. Ele já colocou em você realmente estas preciosidades. Então esse talento intrínseco em uma determinada área ou algumas áreas das nossas vidas já está em nós desde o nosso nascimento. Quando
a pessoa descobre este talento, então aí acontecem duas questões. Primeira, muito mais fácil aprimorar este do que adquirir um novo talento. Então os nossos sábios dizem que é melhor que nós busquemos dentro de nós mesmos esses talentos intrínsecos que Deus já nos deu, do que procurar adquirir um novo talento. Ou seja, tem aquele famoso ditado que diz assim: ninguém nasceu sabendo. Tem fundamento isso? Tem. Mas isso não significa que a pessoa é completamente ignorante, sem sabedoria, sem talentos, sem dons. Ninguém nasceu sabendo, porém, Deus colocou em cada um de nós valores, talentos, dons, qualidades, atributos, que Ele sabe que serão necessários para toda a nossa existência, desde o momento do nascimento até o momento do nosso passamento, conhecido como morte. Deus já colocou isso em cada um de nós. Segunda questão. Depois que ela aperfeiçoa a sua nova habilidade, ela será uma manifestação de quem ela realmente é, e não algo que ela tentou se tornar, né? Ou seja, essa nova habilidade será uma manifestação de quem ela realmente é, e não algo que ela tentou se tornar, né? Depois que nós vamos para o aperfeiçoamento das nossas habilidades, nós vamos descobrindo quem somos. Então, por isso, nós precisamos dar o verdadeiro valor àquilo que já temos da parte de Deus. E não buscarmos de forma desenfreada talentos novos ou qualidades novas, como se nós não tivéssemos nenhuma. O essencial Deus já nos deu. Algumas novas habilidades são apenas para somar, não para dizer que você está sendo novo no completo literal da palavra. Mas que novas habilidades você estará completando, somando a essas qualidades que Deus já te deu. Por isso ninguém pode dizer de forma leviana, não pode dizer nenhuma maldição, nem o mal ou palavras negativas contra o seu próximo. Independe, mas a realidade é que todo ser humano, Deus colocou no mínimo, né, ou no mínimo, né, alguns talentos, algumas qualidades, alguns atributos. Alguns podem ter 2, 3, outros podem ter 10, 20, por aí afora vai. É Deus que sabe exatamente do princípio da vida de cada pessoa e do momento final de cada pessoa. Então, para uns, ele pode ter dado 2 talentos, para outros 10, outros 20, por aí afora vai. Deus sabe o que faz, não é verdade? Então, o que nós precisamos compreender é que todos nós já temos essas habilidades que são necessárias para o nosso dia a dia. As novas habilidades não são algo que significa ímpar. Algo que você busca como se fosse a última coisa que você buscaria na sua existência. Não. As novas habilidades são para somar. E elas não vêm como únicas e exclusivas, porque você já possui atributos, qualidades, habilidades, dons e etc. e tal. Ela vem para somar, elas não são exclusivas. É isso que nós precisamos entender.
Nada nos impede de buscarmos novas habilidades, mas nós não podemos buscá-la de tal forma como se são exclusivas. Sem elas, eu não consigo viver. Não é isso, porque você já tem o necessário para a sua vida. O que você já precisa, desde o princípio da sua vida até o final da sua vida, Deus te deu. E no transcorrer da nossa existência, novas habilidades são para somar. É isso que é importante nós precisarmos estarmos conscientes disso. Por isso, ainda no Tânia capítulo 2, a alma judia é literalmente uma parte de Deus acima. Assim, para um judeu, os sentimentos de estar perto dos céus não é algo que precisa ser adquirido, mas simplesmente descoberto. Então, nessa própria expressão do nosso Alter Rebbe, do Tânia, já fala sobre a questão exclusiva à alma judia, mas a partir do momento que o Benei Noah começou a ter realmente a sua presença no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estas descobertas que o nosso irmão judeu tem tido, o Benei Noah vem obtendo. E o Benei Noah também vem obtendo essa graça de poder estar perto dos céus, longe da terra, perto do espiritual, longe do material, do físico, que separa de Deus. Porque quando nós temos essa união com Deus, esse equilíbrio saudável com o divino, então a nossa vida aqui, nesse planeta, sempre vai estar focado na sua tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então nós vamos vencendo as trevas, o mundo físico, e vamos estabelecendo o mundo como moradia de Deus, ok? Então, por isso, não é algo que precisa ser adquirido, mas simplesmente descoberto. Ou seja, nós precisamos estar realmente cientes de que uma das habilidades que Deus concedeu a cada um de nós é que nós precisamos subir, nós precisamos nos elevar, nós precisamos buscar mais o espiritual. Por isso, Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a Tzedakah. É onde nós vamos nos elevando cada vez mais, que significa que o mundo, com as suas questões físicas, cruéis, frias e querendo se separar de Deus, não tem influência nas nossas vidas. Ao contrário, nós, nessa conexão com Deus, nessa fusão com Deus, nós trazemos o divino para a terra. Nós trazemos a luz para a escuridão. Nós trazemos realmente os céus para a terra. É nesse sentido que nós precisamos compreender exatamente as habilidades que Deus já nos concedeu. E novas habilidades vêm para somar, e não para fazer algo como exclusividade. Por isso, não é algo que precisa ser adquirido. Como que eu adquiro isso? Não é esta a pergunta, ela está errada. Mas a pergunta é simplesmente como eu descubro, como eu descoberto essas habilidades. Essa que é a pergunta correta. Como que eu vou descobrir? Como que eu vou descobrir estas habilidades, esses dons, esses atributos, essas qualidades que Deus já me deu desde o meu nascimento? Deixo lá um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, preces diárias. É o nosso serviço diário a Hashem. Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e a de Tzedakah. É uma somatória onde nós vamos nos elevando e vamos descobrindo as nossas habilidades para o serviço de Hashem. E novas habilidades vão vir para somar e não serem exclusivas, ok? Então, por isso, depois de nascer em um corpo, nós estamos firmemente enraizados neste mundo também, o que nos permite trazer com afinidade natural com os céus,
para a terra, fazendo então uma morada para Deus, né, aqui embaixo, ok? Então é importante nós conhecermos os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo material e o mundo celestial. Conhecemos realmente as coisas características deste mundo secular, que sempre nos mostra as questões profanas e mundanas, para que nós, ao sermos elevados, nós possamos trazer o espiritual, o divino, o puro, o santo, para que este mundo ele seja transformado na moradia de Deus. Então essa é a nossa grande tarefa que nós temos pela frente. E Raazino vai nos trazer esses aspectos preciosos e maravilhosos, né, durante esta semana aqui, ok? Somando realmente a esta realidade, dentro do aspecto em que nós estamos ainda no segundo dia de Rosh Hashanah, eu esqueci de marcar o horário de início, né, e não quero ser prolongado, né? Então, alguém, por favor, aí, né, veja o horário do início para a gente ver o horário final, aí senão fica comprida a história, né? Mas vejam bem, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos somando a esse conhecimento de Raazino, nessa introdução de Raazino, Maimônides, ele escreveu nas leis de Techuvá, lá no capítulo 3, falando sobre a questão que todo homem possui tanto pecados quanto méritos. Aí você vê a questão espiritual e física, ok? Quem possui mais méritos do que transgressões, ele é considerado como tzadik, um justo. Quem possui mais transgressões do que méritos, é considerado completamente rachá, malvado. Quem possui equivalência, equilíbrio, ou seja, de pecados e méritos, né, tem um equilíbrio, uma equivalência, ele é chamado de Benoni. O que é um Benoni? Benoni, ele é uma pessoa mediana. Ele não é nem santo, justo, e nem é rachá, malvado, perverso. Ele mantém um equilíbrio. O Benoni é isso daí. Então, por isso, cuidado quando você diz, né, principalmente a questão negativa. Eu tenho mais transgressões do que méritos. Eu tenho mais pecado do que outra coisa. Você está trazendo para você mesmo o título de rachá, perverso, malvado. Sabe qual que é o destino do malvado, do perverso, do rachá? Puf. É ser extinto. Sabe qual que é o destino do tzadik, o justo? Aquele que tem mais méritos do que pecados? Que significa que o justo, ele alcançou um nível espiritual tão elevado que o mundo material e o pecado não surte absolutamente nenhum efeito na vida dele. Ele não precisa se preocupar com o mundo físico, o mundo material, o mundo mundano, profano e por aí afora vai. Ele não tem preocupação com pecado, com errar, com transgredir o mandamento divino. Por quê? Porque ele se elevou de uma forma tão espiritual que ele não faz isso de forma natural. Moshe, por exemplo, o nosso Rebbe Menachem Mendel, por exemplo, o tzadik da nossa geração. Então, quer dizer, para ser um justo, um tzadik, precisa de muita elevação espiritual. Agora, o Benoni, que é a pessoa mediana, é aquela que não é nem para lá e nem para cá, como diz o outro, né? Mas ela é uma pessoa que tem equivalência, é equilibrada. Ela é santa, mas ela também transgride. Ela vive o seu monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, mas ela comete os seus pecados, os seus erros. Então ela está num equilíbrio dentro deste mundo. E precisa ter esse equilíbrio para que esse mundo não deixe de existir. Ok? Então, dessa forma,
a classificação, né, para a nação inteira também é desta forma. Se o mérito, então nós falamos do médio, nós falamos nesse sentido, individualmente, mas agora vamos para o coletivo. O que nos fala os nossos mestres dentro da questão coletiva? Isso significa aonde você habita, né, a sua cidade, por exemplo, aonde você habita. E também a mesma classificação dentro dessa questão Benoni, ok? Então, se o mérito coletivo de todos os habitantes é maior do que os pecados, eles são considerados justos, o povo daquela cidade. Lembra de os anjos com a conversação com Abraão? Abraão disse sobre a questão de destruição de Sodoma e Gomorra. São 5 cidades. As campinas de Sodoma e Gomorra, as 2 principais eram Sodoma e Gomorra. Mas em todas as campinas de Sodoma e Gomorra eram 5 cidades. Entendeu? 5 cidades. Então, se os habitantes, né, o mérito coletivo é maior do que os pecados, então esta cidade, né, são considerados, né, as pessoas ali são consideradas tzadikim, pessoas justas. Se os pecados coletivos forem maiores do que os méritos, então os habitantes dessa cidade são considerados rechaim, malvados. Isso também se aplica ao mundo como um todo. Então nós temos individual, o coletivo e o mundo universal. O individual, cada pessoa. O coletivo, a sua cidade. Mundo significa universal, o mundo inteiro, ok? Então, dentro desse sentido, está bem claro. Por que Sodoma e Gomorra deixou de existir? E as suas 4 cidades? A 5ª cidade, ela permaneceu porque ela era muito nova, era uma cidade muito recente. Então ela não tinha nem para lá e nem para cá. Não tinha nem para mais e nem para menos. Por isso que a 5ª cidade foi poupada, e nós vamos ver no novo ciclo dos estudos da Torá com mais detalhes isso. Mas as 4 cidades conectadas com Sodoma e Gomorra, todas as 4 cidades, elas foram extintas. Os seus habitantes foram extintos. Por quê? Porque as suas iniquidades eram maiores do que méritos. Então, realmente, os cidadãos dessas 4 cidades, eles eram realmente malvados, perversos e pesados na balança. Não sobrou outro resultado senão este: a sua extinção das cidades e dos seus povos. Entendeu? Ló e as suas 2 filhas só sobreviveram pelos méritos de Abraão, senão nem eles teriam sobrado. Então, para você compreender a questão de méritos e a questão de pecados pesados na balança, certo? Então, se os pecados da pessoa predominarem sobre os seus méritos, ela morrerá prontamente por causa da sua perversidade, conforme está escrito no profeta Jeremias, capítulo 30, verso 14, que diz: devido à magnitude de seus pecados, né? Então, Similarmente, se os pecados de uma nação predominarem, ela será destruída prontamente, conforme está registrado em Gênesis capítulo 18, verso 20, onde diz: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, certo? Então, né, a perversidade aumentou demais, e os poucos inocentes que ali tinham clamaram com grande clamor a Deus. O mesmo se aplica ao mundo inteiro. Se as transgressões predominarem sobre os méritos, ele será destruído prontamente, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6, verso 5. E o Eterno viu que era grande a maldade do homem, e aí veio o dilúvio. Entendeu? No entanto, esse julgamento não é quantitativo. Agora, os mestres nos chamam para a atenção para um outro nível. Esse julgamento não é quantitativo, mas é qualitativo. Não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. Alguns atos meritórios individuais
possui maior peso que muitos pecados, como está escrito em 1 Reis, capítulo 14, verso 13, que declara: porquanto se achou nele coisa boa. Similarmente, alguns pecados individuais podem contrabalançar muitos méritos, conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, verso 18. E mesmo um só pecador pode acarretar muito mal. Lembra daquele famoso ditado? Uma batata podre dentro de uma caixa de batatas boas põe a perder todas as batatas? Se uma batata podre permanece dentro da caixa de boas batatas, com o tempo ela vai contaminar todas as batatas e todas as batatas se tornarão podres. Então é o sentido coletivo. Ok? Então a determinação depende unicamente do julgamento de Deus, não restam dúvidas. Se os méritos individuais têm um peso muito maior sobre os pecados, mas por outro lado também alguns pecados podem realmente trazer muitos males à localidade, às pessoas e etc. e tal, né? Então existe essa questão de mais e de menos. Então a determinação depende unicamente do julgamento de Deus, não de você nem de mim. Então não adianta nada você dizer assim, por exemplo, o Brasil não tem jeito. Hã? Como que é a história aí? O Brasil não tem jeito? Esse julgamento seu está errado. A determinação depende unicamente do julgamento de Deus, não seu, nem meu. Não adianta você dizer de forma individual, aquela pessoa não tem jeito. Você não é Deus para saber o que vai acontecer daqui a poucos segundos com aquela pessoa. Se ela vai continuar sendo um rachá ou não. Esta nação, ou este nosso país, ou aquele país não tem jeito. Você não é Deus para saber o que vai acontecer daqui a alguns segundos com referência àquela nação, àquela cidade, etc. e tal. Nós precisamos compreender isso, amados. Nós não somos Deus para julgar. Nós não somos Deus para determinar. Nós não somos Deus para dar uma sentença final, seja sobre qualquer situação mesmo. Nós precisamos compreender isso. Por isso, o julgamento depende unicamente de Deus, que possui um conhecimento totalmente abrangente sobre o indivíduo, sobre o coletivo e sobre as nações. Pois só Ele pode compreender méritos com pecado. Melhor dizendo, somente Deus, somente Ele pode comparar méritos com pecados. Somente Ele tem a balança justa, porque somente Ele é Dayan Haemet, o juiz verdadeiro. É por isso que cada pessoa, ao longo do ano inteiro, considera-se igualmente equilibrada entre méritos e pecados. Por isso que nós precisamos estarmos numa posição de equilíbrio. Nós não podemos nos considerarmos um justo. Por quê? Porque se você se considerar um justo no sentido literal exato da palavra, então vejam bem, o pecado, as questões físicas e materiais não podem exercer nenhum tipo de influência sobre você. Então você faz apenas um teste. Você está no nível de Moshe, espiritualmente falando? Você está no nível do Rebbe Menachem Mendel, literalmente falando? Eu não estou. Eu já sei que eu não estou. Então, por isso que é muito preocupante quando nós chegamos no fim do dia e nós vamos diante de Hashem, e nós chegamos diante de Hashem e dizemos a ele, eu não tenho como pedir perdão de pecados porque eu não fiz pecado nenhum hoje. Eu não cometi nenhuma transgressão hoje. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então,
Se você se considera numa posição elevada, literalmente como justo, então na hora que você cometer uma pequena falha, a menor das falhas, então você vai, você vai deixar de existir, você vai morrer. Porque um justo não peca. Essa é a questão. Um tzadik não peca. Esta é a razão. Entendeu? E você também não pode se considerar para baixo. Um rachá, um malvado, um perverso. Porque aí também você vai morrer. Você vai deixar de existir. Então por isso que os nossos mestres falam sobre a questão da equivalência. O equilíbrio. Eu sou um pecador. Mas eu tenho méritos. Eu tenho méritos, mas eu sou um pecador. Quem vai fazer o juízo disso? Deus. É eu e Deus, é você e Deus, ponto final. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Quem fala tem uma conta brava, como diz o outro, para se acertar com Deus, ok? Então, por isso, considerar o mundo igualmente equilibrado entre méritos e pecados é importante para que nós não venhamos destruir o nosso mundo. Se ela cometer um único pecado, a balança penderá para o lado da transgressão sobre si e sobre o mundo inteiro, causando destruição de si mesma e do mundo. Então vejam bem uma coisa que nós precisamos ter diante de nós, né? Quando nós cometemos um pecado, nós estamos fazendo com que a balança da transgressão venha contra mim e contra o mundo, porque você estará colaborando para a destruição do mundo. Você estará colaborando para a destruição da sua comunidade, da sua cidade. Por isso que não existe aquela questão, todo mundo faz, eu vou fazer também. Então, se a pessoa se joga do 30º andar de um prédio, você vai se jogar também? Não. Você tem que trabalhar ao contrário. Evitar com que as pessoas se suicidam, espiritualmente falando e fisicamente falando. Você precisa se preocupar em trazer equilíbrio para o mundo, né? Então, uma coisa patente. Se nós pecamos deliberadamente, nós estamos contribuindo para a destruição individual, coletiva e universal. Mas se cumprir uma mitzvah, ela fará a balança dela e do mundo inteiro pender para o lado do mérito e trará libertação e salvação sobre si, sobre o coletivo, a sua cidade, e sobre o mundo, a questão universal. Isso é depreendido exatamente daquilo que Provérbios, capítulo 10, verso 25 diz. O homem justo é o fundamento do mundo. O homem justo é o fundamento do mundo. Ou seja, o justo faz a balança do mundo inteiro pender para o mérito e o salva da destruição. Então aqui o justo não está dizendo naquele campo que nós estamos falando, um justo como o Moshe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, mas um justo entre as nações que realmente crê no único Deus, vive o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nós somos considerados justos por causa da fé monoteísta, no sentido de nós trazermos mais luz e mais presença divina para o nosso planeta, para o nosso mundo. Não permitir com que as trevas avancem, não permitir que o mal avance, que o rachá avance. Mas à medida que nós vamos vivendo, mandamento por mandamento, passo a passo, nós vamos extinguindo as trevas e o rachá, o perverso, o mal. Ele vai caindo por terra, ele vai deixando de existir, porque ele fez para si mesmo a sua própria destruição. Nós vamos avançando, de luz em luz, passo a passo, divino a divino, passo a passo. Vamos nos salvando, vamos salvando o nosso coletivo, vamos salvando o nosso mundo. Por quê? Porque Deus quer que esta terra seja sua moradia e nós vamos fazendo exatamente isto, transformando ombro a ombro com o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia
de Deus. Por isso, amados, realmente, né, esses 2 dias de princípio do ano 5.784, né, dias temíveis, porque temos até o dia 10 o Yom Kippur, os dias temíveis de julgamento, onde nós precisamos estar conscientes de todas essas questões. Então lembre-se de uma questão: nós não somos um tzadik no sentido exato da palavra, onde o pecado, o mundo e as suas coisas não têm um mínimo, nada, nenhuma influência. Esse é um tzadik a la Moshe e ao nosso Rebbe Menachem Mendel. E também nós não somos rachá, perversos, malvados, onde venhamos aí realmente sermos totalmente negligentes com a vontade divina. Mas que nós somos sim, Benoni, pessoas equilibradas entre méritos e pecados. E acima de nós, só Deus, para julgar os nossos méritos e os nossos pecados. A nossa preocupação é procurar sempre manter méritos, através daqueles 5 passos, ou das 5 bases que nós temos diante de nós. Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a Tzedakah. Assim nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? Hoje, ontem nós não tivemos Havidalá por causa dos 2 dias de Rosh Hashanah. Então hoje, a partir das 18h30, nós estaremos transmitindo, né, aqui do nosso estúdio, por assim dizer, estaremos transmitindo, né, a Havidalá, né, encerrando então esse período dos 2 primeiros dias de Rosh Hashanah, e conexão mais e mais ainda com Yom Kippur, ok? Então às 18h30 hoje, nós estaremos transmitindo a Havidalá. Então daqui a pouco nós temos um novo encontro, e à tarde com a Torá retorna amanhã com mais Haazino, mas também não vamos deixar de falar sobre Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a Tzedakah. Assim nós vamos seguindo em frente nesse novo ano 5.784. Shalom, shalom, até daqui a pouco.